Gente, falar duas coisas aqui antes que eu esqueci, né? Que é o seguinte. Primeira coisa, gente, é que eu vou tentar ver se eu já libero a prova para vocês. Porque, como eu disse, né, são duas provas duas provas, uma prova por aula, né? Na aula passada a gente não conseguiu terminar, né, o tema da aula. A gente terminou hoje. Então hoje eu vou dar mais um tema aqui da aula, né? Mais um tema. E aí vão completar duas unidades já da disciplina, né? Aí eu vou tentar ver se eu vou. Vou tentar não, vou liberar essas provas para vocês hoje já, tá bom, gente? E eu vou colocar um prazo para vocês que eu ainda não decidi. Aqui. Qualquer eu aviso lá no grupo lá. Tá bom? Aí amanhã tem mais uma unidade, né? Amanhã tem mais uma prova também. O que nós vimos hoje aqui, gente? São características, né, que uma aula deve ter, né? Tipo assim, porque assim, quem aqui nunca deu aula, né, por exemplo, né, tipo assim, eu fosse falar assim, hoje amanhã você vai começar a trabalhar numa escola do estado e amanhã já é futebol. Possivelmente você vai ter uma dúvida, né? Tipo assim, você vai falar, pô, mas que tipo de atividade que eu vou dar para as meninas? Que eu penso para fazer uma atividade, para dar uma atividade para alguém, né? A não ser que eu vá lá, tipo assim, mande os meninos jogar bola só, né? Tipo assim, ô gente, ó, dois para cada, cinco para cada lado aí, dois gols e pronto. Tipo assim, faça uma peladinha, né? Um racha, né? Que vocês gostam de falar aqui. Mas e se eu for fazer outra coisa, né? O que eu tenho que pensar? Que característica eu tenho que ter? O que eu posso manipular, né? E é exatamente isso aí que eu estou tentando mostrar para vocês, né? Né? Tipo assim, eu estou tentando colocar, né, coisas que vocês devem observar, né? Em uma aula, né? Então, assim, nós fizemos comparações aqui, né? De aulas interessantes, aulas menos interessantes. Vimos aqui o que você pode colocar numa aula ou não. E aí, mais para frente, gente, que não é na aula de hoje, nós vamos discutir o que você pode variar dentro de uma mesma atividade, tá? Que é, por exemplo, aqui, ó, tamanho do campo. O que acontece se você diminui, se você aumenta o tamanho do campo? Número de jogadores, né? Limitações de toques na bola. Isso aí é tema de outra aula, tá, gente? Presença de coringa. O que significa você ter coringa ou você não ter coringa? Número de gols, né? Se você vai colocar 2 gols, 1 gol, 3 gols, se o alvo é móvel, se é fixo, é o tamanho do gol, se importa, o formato do gol, né? Tipo de marcação, formato do espaço do jogo, você vai colocar um espaço redondo, você vai colocar um espaço quadrado, retangular, triângulo, móvel, né? São coisas que você pode variar dentro de um jogo. E cada variação dessa, ela dá ela vai ter uma modificação no seu jogo, né? Tipo assim, você modifica uma dessas variáveis com uma intenção na sua cabeça. Eu quero que aconteça isso com o jogo. Eu quero que o aluno aprenda isso. Eu quero que essa parte fique mais fácil ou mais difícil. Eu quero fazer com que o meu aluno perceba esse aspecto do jogo agora. E para isso você joga com essas variáveis, tá bom? E a gente vai discutir isso aí ao longo da disciplina ainda, tá certo? Eu estou colocando aqui para vocês entenderem aí, por enquanto aí, que são os objetivos aqui, né, que a gente teve até agora. Agora, gente, nessa segunda metade aqui da aula de hoje, eu vou passar bem rapidamente aqui, não vou prolongar muito em cada uma delas, porque vocês estão vendo aí que são 4 aulas que eu abri aqui, né? 5, 6, 7 e 8. O que são essas aulas aqui, esses temas? São os temas que eu chamo de esporte, futebol, futsal e sociedade, né, gente? Por quê? O esporte, gente, isso é uma coisa que eu costumo falar bastante nas aulas, né? Eventualmente aparece até nas provas também. O esporte, ele é um reflexo muito grande da nossa sociedade, né? Tipo assim, as coisas que acontecem no esporte, elas são um reflexo, né, muitas vezes, de como a nossa sociedade
funciona, né? E eventualmente, e infelizmente, né, gente, a gente vê coisas muito ruins, assim, né, no esporte brasileiro, né? E, e, e é muito interessante, tipo assim, o que acontece? Como todos os alunos, de maneira geral, né, tipo assim, as pessoas assistem o futebol, especificamente, e eventualmente acontece alguma coisa que não é interessante, né, eticamente falando, né, dentro do futebol, dentro do esporte, é muito interessante que o professor ele aproveite esse tipo de assunto e traga para a sua sala de aula, tá bom? Por quê? Porque isso aí está sendo oportunizado. Eu falo com o pessoal, nenhuma outra disciplina tem tanta oportunidade de discutir temas sociais quanto a educação física. Por quê? Porque no esporte isso acontece o tempo inteiro, tá bom, gente? O tempo inteiro você tem ofensas homofóbicas, né? O tempo inteiro você tem ofensas racistas, né? Principalmente ao longo mais na Europa do que aqui, mas aqui também aparece muito, tá bom? E como isso acontece sempre né? Tipo assim, no entretenimento que as pessoas assistem, que é o futebol, a gente tem a oportunidade de lidar com isso. Sempre, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma coisa que aconteceu comigo, que eu achei interessante, né? Eu não sei se vocês vão lembrar, gente, assim, mas teve uma época, teve um jogo Corinthians e Palmeiras, que o Keno jogava no. O Keno joga no Atlético, né? O Keno na época jogava no Palmeiras, ele sofreu uma falta de um jogador do Corinthians, uma falta para cartão amarelo, né? Ele sabia que tinha um jogador do Corinthians que já tinha cartão amarelo. Mas não foi esse jogador que fez a falta. Ele sofreu a falta de outra pessoa. E o Keno já levantou tentando enganar o árbitro. Ele falou assim: quem fez a falta foi ele. Foi ele que fez a falta aqui. E não tinha sido o cara. O Keno sabia disso. Sabia que era o outro cara que tinha sido falta. E o juiz caiu. O juiz acreditou no Keno. Foi lá e expulsou o cara. Deu o segundo amarelo e expulsou o cara. O cara que não tinha feito a falta. O cara tinha nada a ver com o assunto. E o Keno comemorou o negócio como se fosse um gol. Assim. Comemorou, vibrou e se acabou lá, achou, se sentiu a pessoa mais perto do mundo. E, tipo assim, eu particularmente, gente, assim, eu acho assim, lamentável uma cena dessa, assim, sabe? E eu, assim, por mim, gente, o STJD tinha que ter pegado o Keno, suspendido ele, né? Se é que tem previsão legal para essas coisas, né? Mas dado a suspensão máxima pro cara, para o cara ficar 2 meses sem jogar bola, entendeu? Porque, assim, isso é lamentável, sabe? Um tipo de situação dessa, ela encoraja as pessoas a tomarem atitudes desonestas em proveito próprio, entendeu? A torcida inteira comemorou, né? Todo mundo jogou a responsabilidade no árbitro, todo mundo, né? As pessoas pensam, o árbitro tá ali para ver, né? A responsabilidade é do árbitro. Foi um erro do árbitro. E eu não tenho nada a ver com isso, né? Sendo que, na verdade, a pessoa foi desonesta, totalmente desonesta. Né? Totalmente desonesta. Né? Então, assim, eu aproveitei essa cena, eu fiz questão, e na época, inclusive, eu estava com um projeto de futebol com os alunos, né? Futebol de campo. Eu fiz questão de parar em determinado momento e falar com os meninos, gente, ó, eu tenho certeza que vocês viram ontem lá, Corinthians e Palmeiras, aconteceu isso aqui, isso aqui. Se algum de vocês fizer isso aqui no campo de futebol, né, algum de vocês tentar enganar o árbitro desse jeito, vocês podem ter certeza que no momento seguinte eu substituo e você não volta mais a jogar. Aqui isso não vai ser aceito. Entendeu? Então o que eu tentei fazer ali, né? Tipo assim, eu tentei pegar uma situação que aconteceu na televisão, que todo mundo tinha assistido, e tratá-la didaticamente, né, na minha aula, entendeu? No caso não era nem aula, né? Que era um projeto, né? Era fora do horário de aula. E assim, eu gostaria de convidá-los a fazer isso também. Não significa que você tem que parar um dia, tipo assim, hoje eu vou dar aula sobre futebol e política, igual tá aqui. Não precisa de fazer isso necessariamente. Mas você pode tirar 2 minutos ali da sua aula e falar, gente, aconteceu isso aqui, isso aqui. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? E tudo. Na arquibancada ali, enquanto você está conversando com os alunos, né? Antes da aula e tudo, né? Você tem que, como eu disse, né, gente? A gente não tem muito tempo com os alunos, é limitado. A gente tem que aproveitar o máximo, né, o máximo possível desse tema, desse tempo que a gente tem, né?
Então, o que eu queria trazer para você? Ontem aconteceu outra situação, né? Que foi o babaca do Fred avacalhando o jogo de futebol, né? Ele conseguiu fazer o jogo acabar mais cedo, porque ele estava avacalhando, né? O juiz caiu na pressão, o que aconteceu? Terminou o jogo e ele deu um sorrisinho, tipo assim, não, consegui, dei conta. Só que ele foi um babaca, um babaca. E ele tá aí para isso? Não, porque ele ganha bicho do jogo. Ele vai ganhar, né? O mérito de ter se classificado e tudo mais. Só que essas coisas vão acontecendo e vão ficando intrínsecas na nossa sociedade, que é bom quando você é o espertão. Que ser o espertão, né? Tipo assim, ser desonesto, não tem problema. Se a responsabilidade for do juiz, por exemplo. E não é isso que se espera, né, da sociedade, obviamente. Não é isso que eu espero, pelo menos. Né? Então, assim, como a gente está lidando com crianças e adolescentes, gente, e nós somos professores, a gente tem sempre que lembrar que nós somos professores, a gente tem que ensinar valores éticos e morais, né, para os nossos alunos. Eu vejo que é importante a gente discutir esse tipo de assunto. Nossa, eu falo muito, né, gente? Nossa, como eu falo. Falei aqui e não comecei ainda aqui, né? O que eu queria discutir. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu mostrar aqui para vocês? O que eu trouxe? Vocês concordam, discordam, não pensam nada sobre isso? Não se importam? Concordo com o senhor, professor. Acho importante mesmo. Isso. Também concordo, professor, isso aí que o senhor falou. Entra um pouco de ética também, né? Sim, essa é a questão, é ética. Então, gente, tipo assim, o esporte. Primeira coisa, qual que é o objetivo meu aqui hoje? Né? Assim, nessa. Eu vou tratar disso aqui até meio-dia, né? Então, eu acredito que eu vou ter até que correr um pouquinho aqui. Qual que é o meu objetivo hoje aqui para você? Com vocês, né? Trazer sugestões, né? De temas, né? Que vocês podem trabalhar conjuntamente com o futebol, né? Então, assim, igual eu disse para você, não precisa dar uma aula disso. Se você quiser dar uma aula disso, ótimo. Tem espaço na disciplina para isso. Isso aí tá na ementa, né? Esse tipo de tema, né? Se você não quiser gastar, entre aspas, uma aula inteira com isso, né? Você pode tirar um momentinho ali, né, da sua aula antes ali para falar com os meninos. Então, até durante a aula lá mesmo, lá você vai e comenta, fala alguma coisa antes, né? Então, assim, eu vou deixar, o objetivo é trazer sugestões de temas que vocês podem agregar, né, para enriquecer, né, a aula de vocês. Então, futebol e política, né? É só trazer aqui rapidamente, gente, primeiro, né, antes de tudo. Hoje nós vamos ver aqui 4 temas principais, né? São as relações de futebol com, primeiro, política. Vou trazer algumas situações que isso aconteceu, que isso ficou bastante evidente, né? Futebol e racismo, né? Na aula 6. Futebol, futsal e gêneros, tá? Que vocês vão ver aqui, que é principalmente relacionado ao futebol feminino, né? E futebol e xenofobia. São esses os 4 grandes temas que a gente vai trabalhar hoje aqui. Eu vou tentar passar de maneira um pouco mais rápida aqui, tá? Até porque os slides estão aí e tudo mais. Algumas das vezes, gente, que o futebol ele se envolveu com uma das vezes mais claras, né, que o futebol teve um envolvimento com política foi durante a Copa de 70, né? Isso aí está registrado nos livros de história, né, que assim, o sucesso da seleção à época, ele tentou-se, né, tipo assim, aproveitar, né, pegar uma carona, né, do sucesso da seleção à época, né, com com o governo que acontecia na época. Isso, obviamente, gente, sempre vai acontecer. Né? Eu não estou falando que isso aí é um privilégio, né, do governo que estava à frente do país na época. Né? Em 2002 o Brasil foi campeão, né? O presidente, o Fernando Henrique, na época recebeu, né? O Vampeta deu aquelas cambalhotas, né? Todo mundo lembra e tudo mais, né? O sucesso esportivo, gente, traz uma sensação, principalmente na Copa do Mundo, né, gente? Que todo mundo está assistindo. Ele traz consigo, né, uma sensação de autoestima para o povo, né? Tipo assim, pô, nós somos os melhores do mundo, nós ganhamos, todo mundo queria ganhar, mas quem ganhou foi a gente, né? Tipo assim, é uma grande festa, né? É, um, é um momento especial, né? Tipo assim, né? Que o povo inteiro se une, né? Esperamos que, tomara que isso aí aconteça esse ano também, né? Depois de eleição, hein, gente? Será que vai rolar, hein? Vamos ver, né? E aí, pois é, e aí
na época da seleção de 70, né, tipo assim, criou-se músicas em relação a isso, né, tipo assim, aquela, né, sei lá quantos milhões em ação pra frente, Brasil, salve a seleção, e tudo. E, tipo assim, e tentou-se, né, tipo assim, a partir do sucesso da seleção, a seleção tinha o melhor jogador do mundo na época, que era o Pelé, né, tentou-se criar, né, tipo assim, um clima, né, tipo assim, de autoestima, né, de uma sensação de que o brasileiro pode, né, nós podemos fazer coisas, né, a nível de ser o melhor do mundo em alguma coisa. Né? E, obviamente, isso tudo é muito benéfico. Né? Eventualmente, gente, tipo assim, como por exemplo aqui na época da Argentina de 78, a Argentina vivia uma ditadura. Né? A Argentina também foi campeã, né, em 78, e a Copa do Mundo, inclusive, foi na Argentina, né? Aconteceu na Argentina. Né? E nessa época, tipo assim, isso que aconteceu foi negativo, né? Porque criou-se uma imagem positiva do governo que era uma ditadura à época, né? Em 78, né? Todo o governo, como eu disse, né, tenta se aproveitar, né, do sucesso das suas seleções, né? Outros casos, né, de políticos, né, envolvidos com o futebol diretamente, todo mundo sabe o Pinochet, quem que é, né? Pinochet é um ditador chileno. O Pinochet já foi presidente do Colo-Colo. Colo-Colo é o time mais popular do Chile. Acho que o Colo-Colo esse ano está no grupo do Atlético, inclusive, né? Atlético América da Libertadores. Colo-Colo é um eterno freguês do Cruzeiro. Isso é importante de ser dito, né, na aula. O Cruzeiro sempre bate no Colo-Colo. Esse general aqui da Bolívia também já foi presidente do time mais popular da Bolívia, que é o George Wilstermann. Aqui. E aqui, gente, duas pessoas que emergiram para a política a partir do futebol. Né? Há outros dois exemplos. Né? Para quem não conhece, né, gente, esse aqui é o Alexandre Calil, esse aqui é o atual prefeito de Belo Horizonte. Na verdade, assim, eu acho que essa semana ou semana passada ele renunciou ao cargo porque ele vai concorrer ao governo do estado, né? Mas ele teve dois cargos, né, de prefeito de Belo Horizonte. O Alexandre Calil, gente, né, na última eleição de prefeito, ele venceu em Belo Horizonte em todas as urnas da cidade. Ele não foi em todas as sessões, em todas as escolas, não. Em cada maquininha diferente de votação, ele venceu. O Alexandre Calil venceu em todas. Então, assim, ele foi. Isso na reeleição, né? Então, assim, ele foi um prefeito com bastante aprovação popular, né? E de onde que surgiu o Alexandre Calil? Ele foi presidente do Atlético, né? O Atlético, obviamente, né, é um time bastante popular, né, gente? Belo Horizonte é basicamente dividido em duas, né? Que é a torcida do Cruzeiro e do Atlético. Eu não tô falando isso como cruzeirense, é a realidade, tipo assim, quem acompanha futebol sabe, assim, o Atlético é um time que não ganhava absolutamente nada, que vivia, né, né, tipo assim, que viu o seu rival, que é o Cruzeiro, né, tipo assim, ganhar muito mais coisas, isso aí a vida inteira, né? O Atlético, assim, nunca conseguia ganhar nada, né? E aí, do nada, ainda em 2003, o Atlético ganhou Libertadores, né, gente? Não, doido demais, né? Tipo assim, o time ser campeão da Libertadores, né? Um time que não ganhava nada, né? E aí, obviamente, isso aí aumentou muito, né? Demais a popularidade do Calil, né? Ele era o presidente do Atlético na época, né? E com isso aí, né, gente? Todo mundo que ganha popularidade por algum motivo qualquer, gente, essa pessoa, né, ela é sempre convidada, né, a entrar para a política, né? A gente sabe isso aí, né? Vocês veem aí que o caso do mendigo, né, que teve relações sexuais com a esposa do personal lá, o cara foi convidado a ser deputado por algum partido aí que eu não sei, né? Infelizmente, né, gente? A nossa política é assim, né? Mas no caso do Alexandre Calil, né, tipo assim, eu gosto dele, né? Ele ganhou, mostrou competência, né, e tinha popularidade, né? Aproveitou-se dessa situação, né, e entrou para a política. E por mim que continue, porque eu acho eu gosto muito dele, eu gosto do trabalho dele. Outro caso bastante clássico aqui é o do Maurício Macri, né, gente? Eu não sei se vocês, quem é mais velho um pouquinho aqui como eu, vai se lembrar que no início dos anos 2000, né, e final dos anos 90, o Boca Juniors, assim, era um dos melhores times do mundo. Assim, né? O Boca Juniors ganhava tudo, tudo. Todo mundo que ia jogar lá no Boca Juniors, tipo assim, perdia, não tinha jeito, assim, né? O Boca Juniors ganhou 3 ou 4 Libertadores em pouquíssimo tempo. O Boca Juniors foi campeão mundial, né? Tipo assim, chegava lá e ganhava do time. Ganhou do Milan, do Kaká, né? Tipo assim, ganhou de... Acho que ganhou até mais de uma vez, né? O campeonato mundial, né? Era um timaço, né? Era um time muito bom, né? Tipo assim, trouxe o Riquelme era, né? Tipo assim,
era jogador do Barcelona, jogador do Villarreal, o Boca Juniors conseguiu trazer ele de volta, né? Tinha o Tevez, né? O Palermo, o Schelotto, né? Que hoje é o treinador, acho. Era uma seleção, né? Era um time muito bom e multicampeão, né? E aí o presidente do Boca, na época era o Maurício Macri, né? Ele também, né, foi lançado a presidente, né? E ele foi presidente da Argentina. Acho que ele perdeu a reeleição, se eu não estou enganado. Aqui, gente, é só um exemplo aqui, rápido aqui de duas pessoas, né, que tinham um envolvimento bastante grande com política, né? O Reinaldo, né, que era do Atlético, né, tinha uma relação grande com o movimento dos Panteras Negras, né, dos Estados Unidos. É daí que vem esse símbolo, né, do Punho Cerrado. O Sócrates, né, tipo assim, foi uma das pessoas assim que na época né, da redemocratização do Brasil, ele teve uma influência enorme, né, também. Ele participou de movimentos e tudo. O Sócrates, para mim, às vezes eu acho que ele até exagerava para mim, né, porque tipo assim, tem um caso que no dia da apresentação dele na Fiorentina, que ele foi contratado, né, para jogar na Fiorentina, no dia da apresentação, o cara faltou a apresentação para ir para ir participar de um movimento dos trabalhadores lá de Florença lá, né? Não tinha nada a ver com o assunto, né? O cara tava chegando lá na época lá, né? No dia da apresentação do cara, né, gente? Eu acho que é um pouco demais aí, né? Mas assim, de maneira geral, né, são figuras muito importantes, né, que né, chamaram a atenção. Chamaram, né, e chamam a atenção no caso do Reinaldo, né, para situações importantes aí, né? Aqui, gente, eu queria só tratar um tema aqui. Eu sempre gostei muito de futebol, né? Desde criança, né? E eu sou uma pessoa curiosa, né? Eu aprendi muito de geografia e política por causa de futebol, tá bom? Eu queria, gente, trazer aqui algumas sugestões para vocês, né? A aula né, de hoje aqui é sobre sugestões, né? Mas coisas que eu considero interessantes, né? Que a gente pode aproveitar aqui, né? Para passar para os alunos aí também, né? Uma coisa que é muito legal, gente, é você dar essa é uma aula teórica, às vezes que os meninos gostam, sabe? É legal de fazer, que é uma aula sobre a história das Copas do Mundo. Tem muita coisa bacana, gente, vocês podem falar, sabe? Essa aqui, todo mundo acho que conhece essa imagem aqui, né? Do Maradona, né? Tipo assim, é o dia que ele fez esse gol maravilhoso aqui, né? O gol considerado o gol mais bonito da história das Copas, né? Ele pega a bola no meio de campo, leva a bola até dentro do gol, né? Driblando o time inteiro, né? Da Inglaterra. E aí, na sequência, ele faz um gol de mão roubado, né, gente? Aqui. Esse jogo aconteceu na Copa de 86, no México. E esse jogo tinha uma carga política enorme. Por quê? Porque há pouquíssimo tempo antes tinha acontecido a Guerra das Malvinas na Argentina, né? E assim, a Guerra das Malvinas, ela ainda é, até hoje, uma cicatriz enorme do povo argentino. Tipo assim, muita gente morreu na Guerra das Malvinas. A Argentina foi, assim, massacrada pela Inglaterra. Tipo assim, a Argentina foi judiada pela Inglaterra, né? Tipo assim, as pessoas falam da Guerra na Argentina, né? As pessoas falam da Guerra das Malvinas, assim, com tristeza, né? Com um clima muito pesado até hoje isso, né, gente? Você vê que já aconteceu aí há quase 40 anos, né? A Guerra das Malvinas. E acontece, né, gente, que quando aconteceu esse jogo foi entre Argentina e Inglaterra, esse jogo eu acho que foi 2 anos depois da Guerra das Malvinas, que foi entre Inglaterra e Argentina, né? Exatamente a guerra, né? Então, assim, foi essa vitória da Argentina sobre a Inglaterra foi assim, né, tipo assim, foi vocês estão entendendo, né? Tipo assim, a carga emocional que existia, né? Tipo assim, pô, a gente ganhou a gente tirou da Copa do Mundo o país que acabou com a gente inteiro, né? Que destruiu a nossa população inteira, né? Graças a esse cara aqui chamado Maradona, né? Então, assim, daí é que a gente consegue entender, né? Tipo assim, o tamanho da idolatria do Maradona, né? Não é à toa que as pessoas amam o Maradona dessa forma na Argentina, né? Vocês veem aqui que a Malvinas, né, as Malvinas são ilhas assim do lado da Argentina. A Argentina está de vermelho aqui, né? E essas ilhas pertencem à Inglaterra, né? Tipo assim, a ilha que fica do lado da Argentina, né, pertence à Inglaterra. Até hoje é muito militarizado lá, né? Então esse jogo foi bastante rico, né? Todo mundo já viu o gol, né? Imagino, né? E sabe viu aqui né, o gol de mão e esse gol mais bonito aqui, né? Mas é interessante, né, que a gente agregue esse conhecimento aos alunos também, né? Quando a gente for falar de Copa do Mundo.
Outra coisa, gente, é sobre a seleção da França também, né? Tipo assim, a França, devido à posição geográfica da França, a França recebe muitos imigrantes, né? Muitos mesmo, assim, né? Tipo assim, a França é um país ultra multicultural, né? Tipo assim, tem muitas pessoas árabes, né? Muitas pessoas da África, né? Do mundo inteiro, né? Pela posição dela ali mesmo no Mediterrâneo, né? Que acontece. E obviamente, todo país que recebe muitos imigrantes, né, gente, eles passam por várias questões, né? Tem gente que não concorda, né, com essa posição, né, de abertura, né, das fronteiras. Tem gente que concorda, né? Tipo assim, e tem toda uma questão, né, de como lidar com essas pessoas, as questões de emprego, né, as questões de violência, se não aumenta, de preconceito e tudo mais, né? Esse exemplo aqui do Zidane, o Zidane é de família argelina, né? A Argélia é um país na África, né? É um dos maiores países da África, né? Que acho que foi colônia da França e hoje em dia, até hoje, recebe muitos imigrantes da Argélia, né? Os pais do Zidane são argelinos, né? Esse fato aqui que aconteceu, né? Que o Zidane deu a cabeçada no Materazzi, ao que tudo indica, foi devido a uma ofensa xenofóbica, né? Que aconteceu, né? O Materazzi falou alguma coisa mal da mãe e da irmã do Zidane, em relação ao fato delas serem argelinas, né? E aí tirou o cara totalmente do sério, igual o Will Smith ontem, né, gente? Que deu um soco no cara em pleno Oscar, né, gente? Eu tava assistindo ao vivaço, né? Então, assim, todo mundo conhece essa cena aqui, né? A cabeçada do Zidane, né? Então, assim, é uma oportunidade aí de você falar um pouco sobre a imigração, né? Um pouco sobre a história da França, né? E tudo mais, de maneira interdisciplinar, né? Aí eu sempre gosto de deixar o convite aqui para que vocês procurem depois esse documentário aqui, que é o Le Bleu, aqui, né? E eu já deixo claro, gente, que assim, existem 2 documentários chamados Le Bleu, aí você tem que olhar a carinha desse aqui, ó. Esse aqui é a história da seleção da França de 96 a 2016. Porque o segundo acho que fala é mais recente, né? Esse aqui é o mais legal. Tinha na Netflix, eu não achei, acho que ele sumiu da Netflix lá, mas depois vocês podem procurar lá, que é bastante rico, né? E por último, essa imagem aqui que fala, né? Tipo assim, que os imigrantes africanos, eles são, né? Tipo assim, as pessoas não gostam, né? De maneira geral, na França, né? Mas foi essa galera aqui que trouxe o título para a França, né? Da Copa do Mundo, né? Vejam esse vídeo, vejam essa imagem aqui, né? A origem étnica, né? De todos os jogadores da França, né? A galera é toda africana, né? Tipo assim, vocês veem aqui, Mendy do Senegal, Pogba do Guiné, o Tolisso do Togo, Mbappé de Camarões, né? Matuidi da Angola, né? Quem mais aqui? Dembélé de Mali, né? O Mbappé tem parente tem origem na Argélia também. Kimpembe aqui no Haiti, né? O Griezmann em Portugal, né? E na Alemanha também, o Lucas Hernandes na França, né? Etc, né? Tipo assim, muita gente da África, né? Então, assim, o fato desse pessoal ter ganhado, da França ter ganhado a Copa do Mundo foi muito significativo para os imigrantes do mundo inteiro também, né? E aqui uma frase clássica do Benzema, né, gente? Benzema é um dos melhores centroavantes do mundo, né? Todo mundo, a maioria aqui deve conhecer, né? Ele é de origem argelina também, assim como o Zidane. Ele voltou a jogar pela seleção recentemente, né? Ele ficou 10 anos, sei lá, ele ficou muito tempo mesmo, né, afastado da seleção. Uma confusão danada que ele entrou lá, depois vocês procuram. E a frase dele aqui, né? Quando eu jogo bem, eu sou um francês. Quando eu jogo mal, eu sou um árabe filho da puta. Né? Então, assim, isso aí a gente vai ver em outras situações aí pela aula também, né? Tipo assim, as pessoas vítimas de preconceito, quando elas jogam bem, tá tudo ótimo. Ah, ele é nosso e tudo. Mas quando a pessoa joga mal, aí né, o preconceito é destilado, né? Em cima dessas pessoas. Vou falar bem rapidamente aqui. Isso aqui aconteceu desse slide aqui. Isso aqui aconteceu no grupo do Brasil na Copa do Mundo de 2018. Para quem não sabe, esses 2 jogadores aqui são suíços. O Chaka joga no Liverpool. Shaqiri joga, acho que no Lyon, se não me engano. Hoje, né? São dos 2 melhores da Suíça, né? Quando eles fizeram... Esse jogo foi contra a Sérvia. Quando eles fizeram o gol contra a Sérvia, cada um fez um gol, né? A Suíça ganhou da Sérvia. Eles fizeram essa comemoração aqui, né? Que essa comemoração foi em relação à Albânia, aqui, né? Porque a bandeira da Albânia é esse passarinho aqui, né? Com asas, né? Para um lado e para o outro. Por que eles fizeram essa comemoração? Porque dentro da Sérvia, que é esse país aqui, existe a região do Kosovo,
que é uma região separatista, né? Uma região que não se identifica, uma região que tenta se separar, né, o tempo inteiro da Sérvia, né? Não se identifica como Sérvia, né? E a Sérvia não quer deixar o Kosovo sair fora. E aí a gente vê isso aí ao longo da Europa inteira, né, gente? Regiões separatistas, né? E acontece que grande parte, né, da população do Kosovo, ela tem origem albanesa, né? E esses dois aqui também têm origem albanesa, né? Então, assim, eles fizeram essa comemoração em homenagem, né, em apoio, né, aos albaneses que vivem no Kosovo, que é uma região da Sérvia. O jogo era contra a Sérvia, né, gente? Então, assim, uma curiosidade, né, histórica aí que eu, pelo menos, gente, assim, sempre que acontece uma situação, uma demonstração política, né, assim, em um jogo de futebol, gente, assim, eu fico curiosíssimo. Na hora eu já vou no Google, vou no Twitter, eu falo, quero saber o que aconteceu aqui. Eu acho interessante. E a gente aprende muito com isso tudo, né? Esse aqui é rapidamente, gente, vou passar bem só citar o que eu quis dizer com isso aqui, para quem tiver curiosidade depois pesquisa, né, obviamente, né? O sul da Itália, gente, a Itália é bastante dividida entre o sul e o norte, tá? O norte da Itália é muito mais rico do que o sul. E eventualmente existe preconceito, né? Tipo assim, os cantos das torcidas, eles quando os times do sul vão jogar no norte, as torcidas eventualmente, né, cantam coisas preconceituosas, né? Tipo assim, fala que o pessoal não tem emprego, que é pobre e etc, né? Então toda vez que o Napoli é o único time bom do sul da Itália. Os outros times do sul da Itália são tudo ruins. E o Napoli é bom, entre aspas, né? Porque também não bate lá e não ganha, né? Tipo, como era o Atlético, né? E toda vez que o Napoli está disputando o título do Campeonato Italiano, esse ano, inclusive, está, né? O Napoli acho que tá pau a pau, né? Cabeça a cabeça ali com o Milan, né? Para ser campeão, né? Toda vez que o Napoli tá bem, surge essa discussão, né? Dos times do norte, né? Os times mais fortes da Itália são do norte, né? O Milan, Inter, Juventus, Lazio e Roma, né? Comparado com o único time bom aqui do sul, né? Sempre surge uma situação dessa, né? Eventual, teve uma vez, inclusive, tipo assim, em uma Copa jogada na Itália, que foi a de 80, 90, não sei se foi 90 ou 86, 90 aqui, ó, 90. A Argentina foi jogar, né, contra a Itália, na Itália, né, que a Copa era na Itália, né, e o Maradona tentou, né, convencer o pessoal, porque o jogo foi em Nápoles, né, e o Maradona jogava no Nápoles, né, e ele foi lá enfrentar a Itália, né, no estádio do time que ele joga, né, que era o Nápoles. Aí ele falou com as pessoas, tipo assim, a vida inteira, tipo assim, vocês não são considerados Itália. Tipo assim, a galera não tá nem aí pra vocês são tratados mal. Tava tentando convencer as pessoas a torcer pra Argentina, né, naquele caso. Eu acredito que não deve ter dado muito certo. Aqui outra briga separatista, gente, que é bem interessante também, né, que é em relação ao Barcelona, né? Tipo assim, o Barcelona é da região da Catalunha, Catalunha é essa região aqui da Espanha, né? Vocês veem que na bandeira do Barcelona, essa é a bandeira da Catalunha, né? Que são essas listas vermelhas e amarelas aqui, né? A bandeira da Catalunha está contida, né, no escudo do Barcelona, né? Tipo assim, a cidade de Barcelona inteira é lotada com bandeiras da Catalunha. Por quê? Porque o pessoal se identifica como catalão, né? Eles falam outro idioma, inclusive, né? Tipo assim, outro idioma assim, né? Tipo assim, claro que eles falam os dois, né? Mas assim, existe o idioma catalão que é muito diferente do espanhol, né? Também. E a torcida do Barcelona, ela tem uma parte bastante efetiva, assim, nesse movimento separatista, né? Tipo assim, todos os dias, todos os jogos, né, aos 17 minutos e 14 segundos, né, a torcida canta por independência, né, da Catalunha, né? Porque em 1714, né, foi o fim da independência catalã, né? Tipo assim, na Guerra de Sucessão Espanhola, né? Na qual várias regiões, né, que antes eram separadas, né, elas foram obrigadas a se tornar, né, um país só, né? O País Basco é da mesma forma, né? Tem outro país aqui que eu estou tentando lembrar aqui também, mas assim, são várias regiões, né, dentro da Espanha, né, que tem ideias separatistas, né? Então isso aqui a torcida do Barcelona é bastante esse caso do Barcelona é bem forte assim, né, para citar esse exemplo. Por último aqui também bem rapidinho aqui, gente, só para citar isso aqui, né? A questão aqui desses dois times aqui, né, que são o Leipzig e o Union Berlin, né? Porque assim, todo mundo sabe que na Guerra Fria a Alemanha
ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em... Chegou alguém aqui em casa. Foi dividida em leste e oeste, né? E a porção oriental, gente, era a porção socialista, né, da época, né, que era ligada à União Soviética, né? E até hoje, a parte oriental da Alemanha ela é muito mais pobre do que a parte ocidental, né? Então, na Bundesliga, geralmente só tem times da parte ocidental da Alemanha, né? Aí esse jogo aqui representou, né, enfim, né, que aconteceu não sei quando, acho que foi ano passado, né? Um jogo entre dois times da região oriental da Alemanha, né? Que é o Union Berlin, né? E o Leipzig, né? Que é da cidade de Leipzig, né? Que são, né, até hoje, né, os dois únicos times, né, que pertencem a essa parte da Alemanha. Beleza, gente? Como eu disse, né, eu quis apenas citar exemplos assim em tom de sugestão para vocês aqui de temas políticos, né? Especialmente esse da Copa do Mundo, né, gente? É sempre legal, né? Às vezes, né? Eu pelo menos acho, né? Inclusive o sorteio da Copa do Mundo é por agora ainda, né, gente? Vai acontecer, né? Vamos lá. Tentar falar em 20 minutos aí cada uma das aulas restantes aí, né? Próximo tema aqui, gente. Esse tema aqui é sempre bastante... Os dois temas seguintes, gente, tipo assim, esse tema racismo e o tema de gênero, vocês vão ver depois, né, o que é que eu quero dizer com o tema de gênero. Eles são temas que eu acho que são bastante, talvez até mais importantes que os outros, tá? Pra gente sempre citar, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, né, nessa situação aqui, né? Tipo assim, a polícia dos Estados Unidos, né, ela assassinou, né, algumas pessoas em sequência, né, que levou, né, os atletas da NBA, isso aqui é basquete, né, gente, a fazerem, a retomarem esse movimento de se ajoelhar no chão, né, contra o racismo. Um minutinho, gente, peraí. Né? E isso aí o futebol também abraçou essa causa, né? Durante muito tempo, eu não sei se isso aí continua ainda, gente, eu não prestei atenção para falar a verdade, né? Mas o pessoal foi institucionalizado, né? Pelo menos aqui no campeonato inglês, né? Que os jogadores se ajoelhassem, né? Tipo assim, antes da partida como forma de protesto, né? Contra o racismo, né? Depois de um tempo, né? Tipo assim, esse gesto começou a ser até questionado, né? Inclusive atletas negros, né? Começaram a falar que não iam mais fazer, diziam que, né? Tipo assim, que isso aí, tipo assim, a federação dava a entender que estava se importando com a situação que estava acontecendo ao institucionalizar esse gesto, mas que ficava só por aí, né? Que outras atitudes não eram tomadas, né? E tudo mais, né? Existiram críticas também, né, em relação a isso aí. Aqui uma situação de um jogador brasileiro, né, gente, que foi jogar no Zenit, que é de São Petersburgo, na Rússia, né? Tipo assim, vocês veem aqui que eles colocaram a foto de um animal, sei lá que bicho que é esse aqui. Né, a torcida organizada colocou, né? Essa foto aqui, né? Que era contra a presença do Malcolm, né? Esse jogador, o Malcolm, né? A torcida não aceitou a contratação do Malcolm, né? Falou, a gente não quer que esse cara jogue aqui porque ele é negro, né? Na Rússia isso acontece muito, né? Na Ucrânia acontece muito, né? Tipo assim, tem muitos casos de racismo, assim, explícito, assim, muito bravo, né? De situações, assim, extremamente tristes, né? Racistas, assim, né? Na Rússia e na Ucrânia, né? Aqui um caso aqui do Daniel Alves, né? Que foi uma resposta que ele teve ao racismo, né? Que é uma coisa que é interessante a gente discutir também, né? O que você faz quando você é vítima de racismo, né? O Daniel Alves usou da ironia aqui, né? Todo mundo lembra desse lance, né? O cara tá com a banana dele, ele pegou a banana e comeu. Ali, né? Tipo assim, você pode reagir de outras formas, né? Tipo assim, quais são os benefícios e os malefícios, né, de você agir de uma forma ou de outra, né? Coisas que você pode trazer para discutir com os alunos também, né? E aí, o que vocês acharam? Tipo assim, do Daniel Alves. Isso foi bom? Isso foi ruim? Né? O que vocês acham? Ele deveria ter feito isso de outra forma? É isso mesmo que tem que fazer? Tipo assim, ele tem que fingir que não tem nada acontecendo? Ele tem que fingir que não tá atingindo ele? Ou ele tem que rebater? Né? Ou ele tem que chamar o árbitro? Ou ele tem que parar o jogo? Né? O que é mais efetivo? Né? Existem várias... A gente tem várias situações, né? Tipo assim, de pessoas agindo de maneira diferente, né? Que a gente vou inclusive mostrar algumas aqui para vocês, né?
Esse aqui é um caso do Fred, né, gente? O Fred, assim, é um dos bons jogadores do Manchester United, né? Titular absoluto, né? Titular da seleção brasileira, né? Um cara que foi contratado caro, na minha opinião, joga muito. Eu gosto demais do Fred, né? Mas, assim, eventualmente, quando ele erra, né, gente? Como acontece, né? Infelizmente, né? Com as pessoas negras na Europa, né? Tipo assim, quando tá tudo bem, né? Mas na primeira falhazinha, a intolerância é muito maior, né? Com o jogador negro do que com o branco. Na Europa, né? Especificamente falando aqui. A gente já vai falar do Brasil também. Aqui teve um caso que eu achei bastante interessante, né, gente? Que foi, eu não sei se vocês vão lembrar desse caso aqui, que foi o caso do Dembabá, que é essa pessoa aqui, que disse que foi vítima de racismo do árbitro, né? Esse caso aqui foi bastante complexo, gente, porque pode ser uma questão de, pode ser que tenha sido racismo, pode ser que tenha sido uma questão de linguística ali, né? Tipo assim, porque o que ele falou, tipo assim, o árbitro estava se referindo ao campo, ao banco, né? No caso, acho que era o quarto árbitro. Ele estava falando, tipo assim, ó, ele estava tentando mostrar uma pessoa que deveria receber cartão amarelo. Aí ele foi e falou assim, that black, it was that black, tipo assim, foi aquele negro ali. E aí, tipo assim, o pessoal apelou, né? Tipo assim, o Dembabá levantou e tudo, né? Tipo assim, falou que era racismo, por que você falou that black, não sei o quê, por que você falou assim e tudo mais. E aí é questionável, né? Tipo assim, se isso é racismo, se não é racismo, né? Tipo assim, fato é que aconteceu isso aí, né? O Dembabá, assim, recebeu apoio de várias pessoas, né? Dos dois times, né? Do PSG e do Istambul. E acabou o jogo. O jogo foi encerrado, né? E depois depois jogaram em outro dia lá, né? Devido a essa situação toda aí. E aqui um caso que eu achei bastante interessante, porque esse caso aqui era racismo mesmo, não há discussão, né? O Everton, não sei se vocês vão lembrar desse jogador aqui, que é o cara do meio aqui, ele estava em um jogo, né, jogando contra o Barcelona, ele jogava, sei lá que time que é esse aqui, não sei se é o Zaragoza, né, tá escrito ali na camisa. E o Eto'o, ele estava recebendo insultos racistas, né, tipo assim, o pessoal imitando macaco. Todo mundo sabe quem que é Eto'o, né, gente? Eto'o é o cara da esquerda que jogava no Barcelona, que era um craque, jogava demais, eu era muito fã do Eto'o. E aí, tipo assim, ele recebendo insultos racistas, o pessoal imitando macaco e tudo, o juiz não fez nada, né? Aí ele apelou, ele falou assim, ô, eu vou embora, chega, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, acabou e tudo, eu não aceito e tudo mais. Aí o Everton foi e falou com ele, assim, o Everton era do time, né? Ele virou pra ele e falou assim, olha, eu acho que você tá certo, cara. Tipo assim, o que tá acontecendo com você aqui tem que acabar. Eu gostaria que você ficasse, mas se você for sair, eu vou sair junto com você. Eu vou junto com você se você sair do campo. Tipo assim, era a torcida dele que tava fazendo palhaçada lá contra o Eto'o, né? E o Everton teve esse tom de solidariedade. Eu, particularmente, tipo assim, como eu disse, né? Essas situações são muito complexas, né? Do que tem que ser feito, né, gente? Eu, assim, André, né? A minha opinião é que a pessoa sempre reage. A pessoa não tem que aceitar isso aí. Isso aí é uma palhaçada. O jogo tem que parar, tem que fazer o que for. Na verdade, assim, a obrigação é do juiz. Tá na regra. Se isso aí tá acontecendo, o juiz tem que parar o jogo. Acho que ele para o jogo 3 vezes, se não, até resolver, né? Tipo assim, ele para o jogo. Aí parou, ele volta o jogo. Se começar de novo, para de novo. Se der 3 vezes, o jogo é encerrado. Acho. Aí não sei se né, o time da casa perde, eu não sei o que acontece. Mas é responsabilidade do juiz fazer alguma coisa. O juiz não pode aceitar, o juiz não pode se omitir disso. Né? E infelizmente a gente sabe que tem juiz aí que é banana, né? Tipo assim, o cara finge que não é com ele, finge que não tá acontecendo, né? E até que acontece uma situação extrema, né? Do Eto'o, né? Tipo assim, o cara, pra mim, coberto de razão, ele não é um palhaço, ele é um profissional, ele é um ser humano, ele não importa se ele ganha milhões de euros, ele não é obrigado a ficar ali sendo ofendido ali por milhares de pessoas, né? Como se ele fosse um bicho e ninguém fazer nada. Inclusive a pessoa responsável por isso. E para mim ele agiu corretamente, né? Outras pessoas, né, eu respeito a opinião de todo mundo, né, diriam que igual o Daniel Alves fez, né, que fingiu que nada estava acontecendo, seria mais mais adequado, né? Enfim, né, vocês estão vendo aí, são coisas que podem ser levantadas aí, né?
Querem falar alguma coisa, gente, sobre isso ou não? O que vocês dizem? Professor, Diga. sobre isso parece até, não sei se tem um procedimento que a equipe perde ponto, alguma coisa assim no campeonato, não tem? Se Tem. a torcida fizer alguma atividade contrária, aí o time que perde ponto. Por isso eles fizeram para equilibrar. Se eles fizerem essas manifestações, aí o time perde ponto. Quer dizer, então é prejudicado. Eu acho que tem uma coisa parecida com isso que eu vi Tem falar. sim. Tipo assim, existem as punições previstas, né? Tipo assim, um caso explícito disso aqui é esse caso da direita aqui, né? Tipo assim, que for. Todo mundo lembra desse caso aqui, gente, do Aranha? Tipo assim, tinha. O Aranha é o goleiro do Santos, né? Tipo assim, ele tava sendo muito ofendido pela torcida do Grêmio, né? Tipo assim, e o juiz não fazia nada, né, gente? Né? Tipo assim, tem um vídeo muito claro dessa menina, tipo assim, essa moça aqui, né? Falando assim, macaco, macaco, tipo assim, repetindo várias vezes, né? A torcida inteira chamando o cara de macaco, assim, uma coisa horrível, um pesadelo, assim, né? E o Aranha apelou, falou, oh, isso não pode, isso tem que acabar e tudo mais, e como eu já falei, né? Pra mim tem mais do que apelar mesmo, né? E aí, esse caso aí, o Grêmio foi desclassificado, né? O Reginaldo perguntou, né, das sanções, né? O Grêmio perdeu a vaga, né, na Copa do Brasil, ainda bem, né? Infelizmente, né, gente, eventualmente aí a gente vê a torcida do Grêmio envolvida com algumas situações dessas, né? Acho que parece que teve um canto bem recente aí, semana passada, não sei, a torcida do Grêmio chamando a torcida do Inter de macaco, né? Aí eles falaram, mas é porque o Saci, o macaco é um símbolo do Inter, não sei o quê, mas assim, gente, né? Tem gente ali falando do símbolo, tem gente falando da pessoa, né? E a gente sabe, né? A gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? Aqui é um caso também do Tinga, né, gente, que aconteceu. Ele falou que o Tinga, assim, é um cara super culto, né, politizado. O Tinga é ótimo, né, super inteligente. Foi jogar pelo Cruzeiro lá não sei se foi no Peru ou na Bolívia, acho que foi no Peru. E assim, ele sofreu muito racismo, assim, né? Tipo assim, ele foi assim, atacado mesmo, assim, né? Com a torcida inteira chamando ele de macaco, tipo assim, e ele disse assim que ele nunca tinha passado por essa situação, ele ficou sem saber, ele falou assim, eu não sabia o que eu fazia, tipo assim, a situação foi muito chata né, e tudo mais, eu ficava pensando o que os meus filhos que estão assistindo o jogo estavam pensando, né, e por aí vai, né. Outros dois casos, né, que aconteceram, né, o Antônio Carlos, né, era zagueiro de seleção brasileira, né, no meio do jogo ele teve, né, mostrou a cor da pele, né, infelizmente, né, pro outro jogador, né. Aqui um jogo, eu estava nesse jogo, gente. Foi Grêmio e Cruzeiro e Grêmio, né, Libertadores de 2009, né. O Maxi Lopes falou alguma coisa do Eli Carlos, né, fez alguma ofensa racista, não sei se chamou ele de macaco ou de negrito, sei lá o que foi, lá e teve uma confusão danada lá, né. E aí, gente, uma discussão que eu queria apresentar para vocês, gente, bem rapidamente aqui, que tá apresentada aqui por essa foto aqui, tá? Que é de dois treinadores negros, né? Que estão na primeira divisão, tá? Que é sobre o conceito, né, de racismo estrutural, tá bom, gente? Porque assim, existe o racismo explícito. Isso aqui que o Antônio Carlos fez é racismo explícito, né? Você está falando, você está ofendendo a pessoa diretamente ali, né? É uma ofensa que você está fazendo para a pessoa, né? A menina que chamou, a infeliz aqui que chamou a aranha de macaco, é um racismo explícito, né? Você está fazendo uma ofensa, né, direta ali. Mas existe também, gente, o racismo velado. O que é o racismo velado, né? Que a gente chama de racismo estrutural, né? É o tipo de, é quando você observa um sinal na sociedade que você identifica que existe algum preconceito, mesmo que as pessoas não falem sobre isso. É uma coisa que está na estrutura da sociedade. Então, por exemplo, o número de treinadores negros na primeira divisão. Né? Eu não, como eu disse, tem um tempo que eu não assisto, né, gente? Mas é muito difícil a gente ver treinador negro, né, gente? Se vocês forem pensar, pensem para vocês verem. Os treinadores quase sempre são brancos, né? Em sua maioria. Presidente de clube, me fala
um presidente de clube branco, negro. Eu não conheço, não me lembro de nenhum presidente de clube que é na história, qualquer um. Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto, se alguém viu, pode falar, né? Um presidente de clube que era negro, né? Então, assim, aí vai, né? Professores universitários, né? Médicos, políticos, né? Tipo assim, né? Governadores, presidentes, né? Ministros, né? Tipo assim, pessoas de cargos importantes, assim, né? Infelizmente, né, gente? A presença, né, das pessoas negras é reduzida, né, nesse tipo de cargo, né? E isso é uma demonstração de preconceito estrutural que existe na sociedade, né? Tipo assim, de que essas pessoas elas têm menos oportunidade, né, ao longo das gerações, né? Tipo assim, a escravidão acabou no nosso país, né, num passado muito recente, né, gente? Não tem 150 anos, talvez, né, que a escravidão, algo próximo disso, né, que a escravidão foi abolida, né? E assim, as pessoas continuam com preconceito hoje em dia. Né? Por mais que não seja um preconceito explícito, você virar na cara da pessoa e chamar ela de macaca ou de qualquer coisa. Né? Mas assim, nesse tipo de situação, quando a gente vê que poucos treinadores negros, que existem poucos treinadores negros, a gente vê que o preconceito continua enraizado nas pessoas, muito embora as pessoas não demonstrem isso, elas não falem isso. Né? E é isso que a gente chama de racismo estrutural, né? E no futebol a gente pode perceber isso várias vezes, né? Tipo assim, na comissão técnica, né? Na presidência dos clubes, né? E em situações de poder, né? Em posição de dirigente de clube. Tipo assim, pensa num dirigente de clube negro. Tipo assim, é muito difícil você encontrar. Né? Eu não consigo nem pensar em alguém aqui. Né? E isso é uma forma da gente mostrar esse racismo estrutural que existe, né? Eu deixo lá no Ava, lá, gente, tem um vídeo explicando, né, o que é racismo estrutural, tá? Eu gostaria que vocês assistissem depois, tá bom? E uma outra situação também que acontece, né, eu falei de presidente, eu falei de treinador, né, mas acontece também com os goleiros, né? Que são poucos os goleiros negros, né? Tipo assim, tem muito mais. Porque assim, gente, a população negra brasileira ela é em torno de 50%, né? Então, assim, esperaria-se, pelo menos, né, que esse percentual fosse representado, né, em todas as parcelas da sociedade, né? Tipo assim, esperaria-se que metade dos governadores, né, dos 27 governadores, né, fossem negros, né? Metade dos ministros, metade dos presidentes que tivemos até hoje, né, dos presidentes de clube, de todas as situações, né? E isso não é verdade, né? Isso não acontece, né? E é verdade também com os goleiros, né? Tipo assim, e eles dizem que isso vem da a minha câmera, meu celular acaba a bateria, vocês viram aqui, né? E isso vem as pessoas dizem, né, que isso vem da Copa de 50, né, que o Barbosa, né, que era um goleiro negro, né, ele falhou, né, e assim, dizem, né, os historiadores e tudo, e a partir de então eles as pessoas perderam muita confiança, né, com os goleiros negros, né. Até, né, que eventualmente surge um goleiro negro muito bom, né, no caso o Dida, né, que foi o melhor goleiro que eu já vi na vida, né. O Dida foi goleiro do Cruzeiro, né, gente, eu acompanhei o Dida muito de perto, né. E, né, é muito bom quando esse tipo de figura aparece, né? Vou passar para outro tema aqui. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Sobre esse grande tema de racismo? Vocês estão Achei muito... interessante se eu tocar nesse assunto, porque realmente é um problema muito presente nos esportes em geral, né? Então, acho importante você tocar no assunto para a gente, quando for dar aula, também passar essas reflexões para os nossos alunos. Isso. É porque, assim, gente, os preconceitos, gente, assim, eles não vão sumir se a gente fingir que nada tá acontecendo. Porque muitas pessoas acham, né, tipo assim, que a gente deve fingir que nada tá acontecendo, né? Tipo assim, que não se deve chamar atenção para essas coisas e tudo. E fazer nada nunca mudou nada, né, gente? Nunca mudou nada em lugar nenhum, né? Então, assim, as pessoas devem falar, né? Esse tema tem que ficar sempre em pauta, né? Esses temas, né? De preconceito, né? E, e outros, tá bom? Então, assim, como eu repetindo, né? Nós como professores, né, gente? A gente não pode fugir desse tipo de situação também, não, né? Muito pelo contrário, né? É nossa obrigação, né? Chamar atenção para esses assuntos aí.
Vou falar aqui rapidamente aqui também, gente, sobre gêneros, né? Principalmente sobre as mulheres que jogam esporte. Vou ler só a segunda parte aqui. Não, eu vou ler tudo aqui, ó, rapidamente. Aqui, ó. Eu, inclusive, gente, eu oriento um TCC sobre esse assunto, né? Tipo assim, eu oriento um TCC sobre esse assunto, né? Tipo assim, é sobre a presença das meninas nas aulas de educação física, né? E a gente estuda, né, alguns desses temas aqui, né? Eu discuto, né, com a aluna, né, alguns desses temas aqui, né? Então vamos ler aqui, ó. Gênero. O que é gênero, né? Gênero passa a ser compreendido como a construção social do sexo. Então, assim, sexo, gente, é algo mais biológico, né? Gênero é algo mais social, tá? E constituinte da identidade do sujeito. Então, na lógica heteronormativa, né, que é a lógica, né, que o heterossexual é o normal, né? Ser homem requer a adoção de uma identidade masculina e ser mulher uma identidade feminina. Logo, aí é que vem, né? Logo, na escola e nas aulas de educação física escolar, espera-se dos meninos e meninas comportamentos diferenciados e opostos, né? Então, meninos jogam futebol, esporte de contato e ocupam os espaços, enquanto as meninas dançam, né? E se envolvem com atividades mais passivas, né? Gente, assim, eu não tenho nem voz, né? Assim, para falar tudo assim que tem sobre esse tema, mas assim, as meninas, né, gente, de maneira geral, elas fazem menos aulas de educação física que os meninos, né? Isso é notório, né? Isso aí acontece no Brasil inteiro, né? Tipo assim, e por vários motivos, né, que isso aconteça, né? Tipo assim, a menina, os meninos, tipo assim, ocupam os espaços, né, da escola, tipo assim, eles pegam a quadra, né, e já tomam, né, tipo assim, não deixam os meninos jogarem. Os meninos não querem que a menina participe, né? Quando, enfim, as meninas conseguem o espaço da quadra, né? Muitas vezes elas acabam desistindo porque as outras colegas não querem jogar, assim, ficam insistindo, oh, vamos jogar, porque senão os meninos vão tomar e tudo. Elas, mas eu não quero, quero ficar aqui sentada, não sei o quê, né? Não tem motivação, né, para jogar. As meninas não querem ficar suadas. As meninas têm medo de tomar um bicudo na canela e ficar ficar com a canela roxa. Né? Isso. Tem medo de se sujar. Né? A menina que joga futebol muitas vezes é chamada de Maria Homem, né? É chamada de sapatão, né? E várias outras coisas. Né? Então, assim, são diversas as dificuldades, né, gente? Que as meninas enfrentam, né, nas aulas de educação física. Né? Isso tudo, gente, tipo assim, está relacionado também, tipo assim, com o jeito que a sociedade é construída, né? Tipo assim, o espaço que sobra para a mulher, muitas vezes, né? E o espaço que o homem acaba ocupando, né? E oprimindo muitas vezes as mulheres, né? E esse tema, tipo assim, esse fenômeno, né, das mulheres fazerem menos educação física, gente, também é um campo aberto para a gente discutir isso, né? Para a gente discutir o machismo, né, que existe, né, na sociedade. Então, aquilo que eu falei, né? Tipo assim, as pessoas que rompem as fronteiras de gênero, né? Tipo assim, a menina que quer jogar bola com os meninos, por exemplo. E vai lá e joga. Não, vou jogar e pronto, acabou. Não sei o quê. E entra lá no jogo, tipo assim. Elas são mal vistas, né? Os meninos não gostam, né? Muitas vezes, né? Tipo assim. Então, o que acontece? Essas pessoas são consideradas desviantes, né? Ou diferentes. Sendo discriminadas, né? Pela comunidade escolar e pela sociedade, né? Alguém já vivenciou, gente, isso aqui? Alguém sabe o que eu tô falando? Alguém concorda? Fale alguma coisa que eu não aguento mais falar. Gente. Minha voz tá doendo aqui. O que vocês dizem? Como é que era a educação física de vocês em relação às meninas? Geralmente é isso que você falou, das meninas não quererem participar e ficarem mais na arquibancada. Mas também tem muito essa questão da construção social, né? Das meninas não quererem participar, mas não porque elas não querem mesmo, é porque é jogado nelas esse estereótipo de não querer participar, porque é coisa de homem, e elas preferem ficar sem fazer nada mesmo, mexendo no celular ou conversando. É exatamente isso aí, né? Melissa falou aí o que é o retrato aí, né?
as aulas de educação física aí, Brasil afora, aí, né? Professor, e também falando sobre o futebol mesmo, é interessante que no governo Vargas, em 1941, foi proibido as mulheres de jogarem futebol. E passou 40 anos sendo proibido das mulheres jogarem futebol e também outros esportes, como o atletismo, por exemplo. Uhum. E ficou 40 anos sem poder jogar, foi em 1980 que começou a ser permitido. Achei interessante também que não é só da construção social, mas também das leis Uhum. e de como isso interfere a participação das mulheres no esporte. Sim, sim. Você chamou a atenção num tema muito interessante aí, Melissa, né? Que foi essa conquista aí das mulheres, né? Tipo assim, olha o nível do absurdo, né? As mulheres não podiam praticar esporte. Né? Tipo assim, o ponto que a coisa chegava, né? E assim, eu garanto para vocês podem ter certeza, gente. Essa conquista, né, das mulheres, né? Tão básica, né? Tipo assim, uma coisa tão, tipo assim, como que era assim antes, né? Que coisa absurda. Gente. Isso aí não aconteceu porque as pessoas fingiam que nada estava acontecendo. Tá? Isso aí aconteceu com luta, tá? Com briga, com as pessoas se levantando, se expondo, tá bom? E falando contra as coisas, né? Que é isso aí que traz mudanças, né? Tipo assim, é o fato de vocês, né? Falarem, né? É o fato das pessoas falarem as coisas, né? E assim, hoje em dia, tipo assim, nós estamos, né? Graças a Deus, né? Na minha humilde opinião, né? Que observando avanços também em relação à homofobia, né? Tipo assim, há 10 anos atrás, tipo assim, a homofobia era muito maior, assim, né? Tipo assim, no esporte mesmo, né? Tipo assim, em relação a grito de torcida, né? Em relação ao preconceito que as pessoas tinham, né? Tipo assim, e hoje, né? Hoje ainda bem, né? No meu ponto de vista, né? As pessoas estão, a sociedade está aceitando muito menos isso, né? A sociedade não aceita mais a homofobia, né? Que é um tipo de preconceito tanto qual o machismo é um preconceito também, né? E essas coisas, né, tipo assim, essas coisas são construídas devagar, né, tipo assim, mas sempre com movimentação, sempre, né, trazendo em pauta, né, colocando em pauta, né, sendo discutido em sala de aula, né, gente, com os alunos, com as pessoas, né, tipo assim, mostrando que é errado, né, tipo assim, é falando, não é cruzando os braços, né, gente? Como o exemplo que a Melissa trouxe aí, né? Esse aqui é um caso, eu não vou falar disso aqui, gente, eu não aguento mais falar, mas é um caso é um filme que é muito interessante, que é muito rico, tá, gente? Para ser trabalhado nas aulas de educação física, tá? Que é o filme do Billy Elliot. Depois vocês procurem esse vídeo aqui, tá? Esse filme, que é do ano de 2000. Esse filme aqui traz muita coisa, tá bom? Em relação a porquê, né? Tipo assim, que alguns comportamentos, né, que são esperados, né, para menino e outros comportamentos são esperados para meninas, né? E o que que acontece? De onde que vem, né, esse tipo de situação? Por que que as pessoas pensam isso, né? E, e outras questões também, né? Isso aqui tudo eu já falei, né, gente? Tipo assim, frases, né, que as meninas enfrentam, né, gente? Sobre né, em relação, né, tipo assim, a sua participação, né, tipo assim, dentro de uma aula, né, de educação física, né? Futebol é coisa para macho. Então, assim, ele joga como mulherzinha, né, tipo assim, como se jogar como mulherzinha fosse uma coisa ruim, né, gente? Eu já comentei com vocês na aula, né, tipo assim, que a, a, a ideia de ser mulher dentro do futebol, do universo do futebol, é sempre relacionada a uma coisa ruim, né, gente? Sempre que se fala sobre mulher, tipo assim, igual deu o exemplo do Maria, né, que a torcida do Atlético zoa a torcida do Cruzeiro de Maria, né, tipo assim, é sempre relacionado a uma coisa ruim, né? A mulher é sempre uma coisa mais fraca, mais frágil, né? É sempre uma coisa pior, né? Dentro do universo do futebol, infelizmente, né? Olha, exatamente o que você falou aí, Melissa, aqui, ó. Em abril de 1941, é Melissa mesmo, né, seu nome, né? Deixa eu ver. Melissa, isso. Em abril de 41, né, foi sancionado o decreto-lei que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com condições de natureza, devendo, para esse efeito, né, o CND baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do Brasil. Então, assim, às mulheres não era permitida a prática, né, de alguns esportes, né, dentre eles o futebol, né.
Coisa mais absurda. Aqui, gente, é uma coisa que eu queria discutir com vocês também, vou trazer bem rapidamente aqui. Isso aqui foi Isso aqui é uma foto, né, de um evento que aconteceu do Atlético, né? Nesse dia aqui, o time masculino do Atlético, eles estava sendo apresentado um jogador para o time masculino do Atlético, que é o Tardelli, né? E uma jogadora para o time feminino, né, do Atlético também. Era uma apresentação no dia do jogo, né, antes do jogo. Vocês veem aqui que é uma apresentação porque o Tardelli está de calça, né? Ele estava lá para ser apresentado, não era para jogar, né? E o Tardelli, tipo assim, o Tardelli é um rei em Belo Horizonte, né, gente? O Tardelli é muito ídolo do Atlético e tudo, né? Aí ele foi recebido como um rei mesmo, assim, né? E aí, quando a menina foi ser apresentada, quando a jogadora foi ser apresentada, tipo assim, o mascote do Atlético, que é o Galo Doido, fez assim fez uma brincadeira ridícula, né, com a menina, né? Tipo assim, ele viu a menina, né? Tipo assim, ele virou a menina, tipo assim, olhou a bunda da menina, virou ela de novo e saiu fazendo assim, tipo assim, tipo assim, que beleza, tipo assim, vou pegar a menina e tudo mais, né? E a menina tava do lado da namorada dela, ainda por cima, né? Que é jogadora também. Então, assim, foi uma situação extremamente constrangedora para a menina para a moça que estava sendo apresentada como atleta do clube, né? E ficou muito evidente a diferença de tratamento, né? Tipo assim, de uma jogadora, né, do futebol feminino e do jogador do futebol masculino, né? Então, outros dois casos que aconteceram aqui, né, sobre da presença da mulher, né, no campo, né, no futebol, né? Esse aqui essa parte de cima aqui são fotos, né, de um evento de apresentação do uniforme do Atlético, né? E assim, era a apresentação do uniforme e as moças estavam vestidas de biquíni, né? Tipo assim, por que tipo assim, se o uniforme também é uma peça de roupa usada pelas mulheres, né, gente? Tanto pelas mulheres quanto pelos homens, né? Por que só as mulheres estavam vestidas dessa forma? Qual que é a necessidade, né? Tipo assim, é um evento de moda, né? Tipo assim, de apresentar uniforme. E eles colocaram as meninas de biquíni, que não tem nada a ver o biquíni com o jogo. Por quê? Né? Tipo assim, é a objetificação, né, da mulher, né? Tipo assim, é uma forma de mostrar que o futebol é um produto muito mais voltado para o homem, né? Se você bota um bando de mulher de biquíni, né, tipo assim, mostrando o corpo num evento desses, o evento é masculino, né, gente? Você não está fazendo um evento para a mulher. E não deveria ser assim, porque a mulher também é consumidora. A mulher consome os produtos do futebol da mesma forma, né? Aí um outro exemplo aqui, né, que aconteceu, quando essa moça aqui, né, que era a bandeirinha do jogo, para não falar que eu falei só do Atlético, né, falar do Cruzeiro também, ela falhou, né, num jogo, né, que ela estava bandeirando, né, entre Cruzeiro e Atlético, né, e o dirigente do Cruzeiro fez a seguinte crítica, né, que ela deveria posar para Playboy e não trabalhar com futebol, né, tipo assim, uma coisa ridícula, um machismo ridículo, né, desqualificando, né, o trabalho de uma pessoa só porque ela é mulher, né. Atualmente, né, gente, tipo assim, tá tendo uma discussão que tá tendo agora também é com narradoras, né, gente, narradoras de futebol, né, que, né, assim, tem agora, né, a partir de um passado bastante recente, eles começaram a colocar mulheres, né, narrando jogos de futebol, né, e assim, as pessoas, né, os homens, de maneira geral, estão tendo uma resistência muito grande com isso, né, que é triste, né. Tipo assim, na verdade, existem duas questões, né, tipo assim, que, primeiro que assim, que uma moça, tem gente que narra na Globo também, tem moça que narra na Globo, né, eu não conheço o trabalho, né, não posso falar direito, mas a moça da ESPN realmente, tipo assim, infelizmente a moça não é tão competente assim. Isso aí compromete muito a causa, né, gente? Porque assim, ela ela pronuncia o nome dos jogadores errado, né? Isso aí para mim é o mínimo que o jornalista tinha que saber, né? Então, né, tipo assim, quando um tipo de situação dessa acontece, né, existe uma mistura, né, tipo assim, de críticas preconceituosas, né, com críticas que têm razão, né? Então, fica triste, né, esse tipo de situação. É complicado a gente julgar também. Aqui algumas imagens, né, gente, de como que a mulher antigamente aparecia, né? A mulher jogadora de futebol, né? Vocês veem aqui, tipo assim, como que elas apareciam, né? Em revistas, né, esportivas, no caso aqui a Placar, né? Comparado com os homens aqui, né? Tipo assim, é sempre de forma sexualizada, né? E se elas aparecem de forma sexualizada, gente, é porque
tem-se no imaginário, né, de que o futebol é um produto exclusivamente masculino, né? E não é assim, né? Só citar aqui antes da gente encerrar rapidinho, gente, algumas dificuldades, né, que acontecem para o esporte feminino, né? Então aqui, ó, pouco espaço na mídia, né, para o esporte feminino, que acontece, a gente sabe que se ligar a televisão tem muito mais esporte masculino passando sempre, né? Os espaços na escola serem sempre tomados pelos meninos, né? Ser considerado feio, né, pela sociedade, que as mulheres tenham marcas, né, de machucado nas pernas, né? Ser motivo de vergonha um homem ser driblado por uma mulher, né, no imaginário, né, do masculino. A pessoa sempre vai ser zoada, né, o cara que tomar uma caneta por uma menina, né? Então isso aí faz com que os homens não queiram, né, que as mulheres jogam, né, para evitar essa humilhação, né? Ser necessário ser muito habilidosa, né, para ser aceita numa pelada de meninos. E treinos cancelados, né, por falta de quórum, né, falta de participantes interessados, né? Gente, e aí, o que vocês estão... Eu estou muito incomodado aí, gente, sério mesmo. Eu tô achando que eu tô falando para as paredes, tô achando que vocês nem... Vocês estão aí, pelo menos, gente? Pelo menos fala, eu tô aqui, pessoal. Tô escutando. Estou aqui, Estamos professor. aqui, professor. Tô aqui, professor. Professor. Esse Eu tô aqui, último professor. assunto, professor, esse último assunto aí realmente é muito, muito polêmico, né? Porque como tem ensino futebol, tem na ginástica rítmica também que os meninos não são muito adeptos. Tendo em vista esse negócio de ginástica rítmica, né? É mais feminina. Né? Tem tudo no balé, na parte de dança, assim, os meninos são muito chegados. Né? Que fala, coisa de balé, coisa de menina, ginástica rítmica de menina. Então eu vejo que é quase meio equilibrado. E realmente, eu acho que no esporte não deveria existir. Se a pessoa tem competência, tem condições de fazer, Com certeza. bola pra frente. É igual no trabalho, igual em qualquer outro lugar. Mulher, assim, eu vejo assim, o sexo, mulher, no caso, ela não tem essa diferença. Se ela tem condições, é capacidade. Eu vejo capacidade, não sexo. Não gênero, é capacidade. Eu tenho condições de fazer, que faça. Uma coisa que aconteceu comigo, Maíra, professor. Diga, Maíra. Logo quando era Cefet ainda, aí iniciaram o médio ligado ao técnico. E eu fui fazer a prova. E eu ia fazer eletrotécnica. Minha mãe e meus irmãos não deixaram eu escolher esse curso porque a sala só ia dar homem, segundo eles. Aí eu liguei para uma colega minha, porque para mim o que eu queria era aquilo, mas como minha mãe não deixou, eu liguei para minha amiga e perguntei para que ela ia fazer. Ela falou que era para informática. Aí eu falei, tá, vou fazer também. Resumindo, eu não entrei por 2 pontos, foi o curso mais concorrido que tinha, eu fiquei muito chateada. Foi um dos motivos de eu ter saído de casa e casei cedo. Por causa do machismo, eu era a única mulher e dentro de casa era muito complicado. Pois é, assim, eu queria só fazer queria só comentar a fala de vocês dois, né, gente, da Mayra e do Reginaldo, tipo assim, você deu exemplos aí, né, realmente, né, tipo assim, de esportes que são mais femininos, né, o Reginaldo, mas assim, a mulher, cara, ela sofre historicamente, assim, no país, tipo assim, a mulher tem muito mais limitações, assim, na sociedade do que o homem, tipo assim, a mulher sofre muito mais, tipo assim, estatisticamente, a mulher tem mais dificuldade de arrumar emprego, a mulher tem salários menores, né, tipo assim, vocês veem aí, né, o exemplo que a Melissa deu, né, há pouco tempo a mulher não podia praticar esporte, gente, né, a Mayra tá dando exemplo dela, que ela não teve a oportunidade de escolher o curso que ela queria fazer, gente. Né? Tipo assim, por questões de machismo, né? Tipo assim, de machismo mesmo, a gente vai falar o quê, né? Não tem... A palavra é essa mesmo, né? Então assim, né, gente, especialmente em locais muito conservadores, né, gente? Tipo assim, as mulheres sofrem muito, né? O sofrimento das mulheres é enorme, né? E nas pequenas coisas, né? Tipo assim, nos pequenos direitos que as pessoas têm, né? Tipo assim, de andar na rua à noite, né? Tipo assim, que né, é mais perigoso para a mulher, né? Então, e assim, a gente, obviamente, gente, o local que a gente tem para mudar a sociedade é sempre a escola. É muito difícil você conseguir mudar a cabeça de um adulto, gente. Um adulto, assim, você pode
Igual, por exemplo, assim, vamos supor que tem alguém aqui na sala que não concorde com o que eu tô falando, né? E até deve ter, porque sempre tem alguém, né? Essa pessoa nunca vai mudar de ideia. Porque a pessoa é adulta já, e eu não quero nem que mude, não. Tipo assim, né? Cada um tem a sua ideia e tudo. Mas se você conversa coisas, assim, da sociedade, assim, com adolescentes, com crianças, tipo assim, é grande a probabilidade, assim, de que, assim, né? Tipo assim, se todos os professores, todas as pessoas fizerem isso, a gente tem esperança, assim, de ter um mundo melhor, assim, especialmente para as pessoas que mais sofrem, né? A gente está falando, né, nesse caso específico aqui, a gente está falando das mulheres, a gente já falou de racismo, né? Então, assim, é por isso, assim, que eu... É claro que vocês não são obrigados a fazer nada, né, gente? De forma alguma, né, gente? Mas, assim, eu considero bastante desejável que vocês considerem, né, gente? Aproveitar essas oportunidades que a gente tem, né? Que acontecem com a prática, né? Todos esses preconceitos, essas coisas ruins que a gente vê na sociedade, elas é muito evidenciado no esporte. A gente vê isso o tempo inteiro no esporte, né? A gente vê, tipo assim, a gente vê machismo. Vocês estão vendo a confusão que tá. Se vocês têm Twitter, se vocês né, tentam acompanhar o esporte, né, que acontece, vocês estão vendo aí hoje aí o pessoal enchendo o saco das narradoras femininas, né? Um dia já encheram o saco das repórteres. Hoje as repórteres são aceitas, né? Tipo assim, de comentarista de futebol mulher, né? Tipo assim, toda hora tem alguma coisa, gente. Toda hora tem alguém sofrendo racismo, toda hora tem alguém sofrendo xenofobia no esporte. Então, assim, isso nós, professores de educação física, mais do que ninguém, a gente tem oportunidade de lidar com esses temas. Entendeu? Então, assim, a gente que é o meu desejo, pelo menos, né? Cada um faz o que quiser, né? Mas assim, é que a gente se aproprie desses temas, né? Tipo assim, a gente estude, né? A gente saiba o que falar, né? A gente entenda o contexto histórico, né? De tudo que está acontecendo para a gente poder aproveitar essas oportunidades que o esporte nos dá, né? Eu tive um exemplo, gente, eu tenho que falar, gente, desculpa aqui. Eu sei que eu sempre falo muito, né? Mas eu tive, tipo assim, eu vim de Minas Gerais, né, gente? Assim, lá no IFMG, a gente trabalha muito esses temas sociais, né? Tipo assim, muito mais do que aqui. Muito mais mesmo, assim, sabe? E aí eu tive um caso, assim, que eu levei a delegação da minha escola, né, para participar de um campeonato, né? Campeonato escolar, né? E eu, infeliz de um menino lá, viu duas meninas namorando, né? E ele tacou pedra nas meninas, gente. Sabe? Tipo assim, ele tacou pedra 3 vezes, assim, forte, assim, pra machucar nas meninas. Entendeu? Tipo assim, E assim, em sala de aula, assim, esse menino nunca tinha me dado, assim, nenhum indício, assim, tipo assim, de que ele tinha, sabe? Tipo assim, que ele era homofóbico nesse ponto, assim, de você querer tacar uma pedra, que pode acertar na cabeça, machucar uma pessoa, que não tá fazendo nada com você, entendeu? Não tinha nada a ver com o assunto. As meninas estavam no cantinho delas lá, entendeu? Beijando. Sabe, assim, Então, assim, isso acontece o tempo inteiro, sabe? Isso aí tem que ser tratado pedagogicamente. Isso aí acendeu um alerta para todo mundo da escola, sabe? Tipo assim, a gente precisa trabalhar o tema homofobia mais do que a gente está trabalhando aqui, porque, assim, não é possível que alguém ache certo aqui que alguém taca pedra hoje na rua, né, gente? A pessoa que não tá fazendo nada com você vai tacar uma pedra na pessoa, né? 2 adolescentes ainda, né? Então, assim, por mais que vocês tenham suas opiniões religiosas, né? E sei lá, que tipo de opinião que vocês podem ter em relação à homossexualidade, mas assim, mas não é possível que alguém ache que é certo tacar uma pedra no outro, né, gente? Por favor, né? Então, assim, são coisas, por isso que esses temas têm que ser, na minha humilde opinião, tem que ser trabalhados, né? Então, eu vou só citar alguns exemplos aqui também agora, gente, do último tema que eu queria mostrar para vocês, que é a xenofobia, tá? Então, assim, por que eu acho que é importante tratar esse tema também? Porque nós vivemos em Roraima, que é o estado que mais recebe imigrantes, né, gente, do Brasil, e, em especial, né, imigrantes venezuelanos, né, e a gente sabe que, infelizmente, né, não são todas as pessoas que os recebem de coração aberto. Né? Então, eu vejo que é uma situação que a gente pode oportunizar também, né, na sala de aula. Isso aqui, gente, isso aqui eu queria citar, porque isso aqui eu sempre trago algumas coisas do Atlético do Cruzeiro, porque assim, né, é o material que eu consumo mais, né? O Dudamel, gente, é um treinador venezuelano, né? Então, ele tá fazendo um trabalho que não era bom no Atlético, ele foi demitido rápido, né, inclusive.
E aí vejam bem o que uma pessoa escreveu aqui numa coluna de jornal, né? Aqui, ó. Sem nenhuma xenofobia. Quando a pessoa começa falando assim, gente, sem nenhum preconceito, não querendo ser racismo. Eu não sou homofóbico, mas, tipo assim, aí se a pessoa começa falando assim, gente, quase sempre, né, vai vir alguma fala preconceituosa, né? Então vamos lá. Sem nenhuma xenofobia. Dudamel, por ser venezuelano, deveria ser mais humilde. Estamos falando de futebol e não de petróleo, ou de basquete, ou de beisebol, ou da espetacular Yulimar Rojas, sei lá quem que é essa pessoa. Ele que fez carreira na Colômbia como goleiro e que mudou o patamar da seleção venezuelana, já deveria saber que time pequeno joga por uma bola, por um resultado e nunca por um campeonato. Então, assim, é como eu disse, né, gente, pra vocês. Né? Se tá tudo bem, se tem resultado, se tá jogando bem, ninguém fala nada, ninguém reclama. Né, gente? Ninguém, né? Tá tudo muito bem, né? Mas se tem uma coisinha ruim, se tem uma derrota, né? Se tem uma fase, se for jogador, né? Se o jogador erra alguma vez, gente, cai o mundo sempre na cabeça das pessoas de forma desproporcional. A cobrança sempre é maior, né? Tipo assim, se for num país muito racista, né? Igual alguns países da Europa, né? Tipo assim, a cobrança em cima do jogador negro sempre vai ser maior, né? No caso aqui dessa questão da xenofobia, né? E em outros casos, né? Tá tudo muito bem até que uma coisa ruim aconteça, né? Aí desaba. Tudo desaba. Então, assim, né? O Otero, outro jogador venezuelano, um jogador venezuelano também, né? Comentou aqui que recebeu um elogio inusitado, né? De um treinador, né? Falou assim, ele disse que um treinador falou comigo assim que ele não era venezuelano, que ele devia ser brasileiro. Fala a verdade, você não é venezuelano, tipo assim. Aí ele foi e falou, mas eu sou muito orgulhoso de ser venezuelano, sim, né? Então, assim, é uma ofensa disfarçada de um elogio, né, gente? Pô, você nem parece que é venezuelano, hein? Tipo assim, como se fosse ruim, né? Ser venezuelano, né? Como se fosse melhor ser brasileiro, né? E às vezes a pessoa faz por pura ignorância, né, gente? Mesmo, né? Às vezes não é nem por maldade, né? Eu não vou ler aqui não, gente, né? Mas assim, mas aqui tá falando de uma situação né, tipo assim, do Santos ter contratado alguns jogadores de outro país, né? Tá aqui o caso do Soteldo, né? Que o Soteldo, inclusive, joga muito, né, gente? Aqui, ó. Olha o que o cara falou, né? Traz 3 ou 4 caras argentinos, daqui a pouco bota o pé e vai embora. Deixa essa lixaiada aí pro próximo, né? Disse o Quesada. Bom, gente, eu tenho uma humilde opinião, gente, que assim, o futebol brasileiro é horrível, né? Como eu já disse pra vocês. E na minha humilde opinião, gente, ele começa a ser ruim por causa da imprensa, gente. A nossa imprensa é porca. A nossa imprensa é despreparada, as pessoas são ignorantes, são preconceituosas, não entendem nada do jogo, do futebol, né? E a imprensa alimenta, né, os sentimentos ruins, né, tipo assim, do torcedor, né? Alimenta o torcedor a não saber nada, né? Porque é ele que deveria informar o torcedor, né? E por aí vai. Mas tudo, o nascimento de tudo, né, gente? É aquele, né, de onde, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Para mim, o que vem primeiro, no caso, né, do resultado que a gente tem da imprensa, do futebol brasileiro, né, de maneira geral, é a imprensa. Tudo começa porque a imprensa é chata demais. A imprensa faz muita cobrança por resultado, a imprensa não analisa o trabalho, as análises são rasas, né? Eventualmente os caras são preconceituosos, os caras falam idiotices, né? Tipo assim, tudo de forma despreparada, né? De forma irresponsável, né? E por aí vai, né? Eu tenho muita raiva da imprensa. Aqui, gente, quem depois eu vou deixar lá nos slides lá, depois se vocês tiverem curiosidade, né, gente? O Paraguai, né, gente, é o talvez disparado aí o país que mais sofre preconceito, né, dos brasileiros, né? Aí tem alguns casos aqui, eu queria que vocês depois vocês dão uma lida lá, né? Sobre o Anjo Romero, né, que tá aqui. Que o Anjo Romero era até pouco tempo, não sei se ainda é, o maior artilheiro da Arena Corinthians, né? Foi um bom jogador, contribuiu muito pelo Corinthians, né? E sempre tinha gente enchendo o saco dele, porque ele era paraguaio, né? Ele e do Balbuena também. O Edmundo, né, gente, que é um infeliz, né, gente? Esse coitado desse Edmundo aqui falou, fez algum comentário preconceituoso aqui, como é que é? Ah, olha só, a frase do Edmundo, né? Falando, fez uma brincadeira, entre aspas, com o atacante argentino, Rios, do Vasco,
Ele falou, ele não joga nada e parece... ele não joga nada, parece um paraguaio. Tipo assim, né? Se o cara parece um paraguaio, é por quê? Porque o cara é ruim de bola, o cara não sabe jogar bola. Né? O Edmundo é um infeliz. Aqui, gente, é um passado bastante recente, né, gente? Veja bem, 1920, quando o Brasil foi jogar na Argentina, essa era a capa do jornal da Argentina. Né? Um bando de macacos, né, vestidos aqui com a camisa da seleção, indo para a Argentina. Isso aí há 100 anos atrás. Né, gente? Então, gente, o que eu... Hoje a gente olha isso aqui e fala, puxa vida, nossa, que trem absurdo, que coisa inaceitável e tudo assim. Se hoje a gente olha dessa forma, gente, possivelmente na época as pessoas não olharam dessa forma. Então, assim, a sociedade vai evoluindo, né? E vai evoluindo na medida que a gente chama atenção para essas coisas, né? Que a gente chama atenção, que a gente repete, a gente briga, né? A gente ensina, né? Por isso que a gente tem que falar, né? Para que um dia, né, os preconceitos que a gente veja, que a gente enxerga hoje, né, a gente veja, poxa, as pessoas falavam isso na época, né? E era tão absurdo. Aqui mais uma questão toda aqui, gente, tá? De brasileiros que sofreram xenofobia na Europa. Tem casos muito interessantes aqui, gente. Eu acho que, se eu não me engano, lá no ABA tem o link da matéria, né? O Amoroso falando que sofreu xenofobia na Alemanha. Esse zagueiro aqui é o Caçapa, né? Jogou no Lyon há muito tempo, falando que a galera ficava fazendo... Né? Fazia hora com ele, porque ele não sabia falar francês ainda direito e tudo. O Roque Júnior, falando que sofreu xenofobia na Itália. E o Roque Júnior era campeão do mundo, né, gente? Tinha sido campeão do mundo em 2002, né, com a seleção. E encheram o saco dele lá na Itália, né? O Albertini, no caso. Isso aqui foi né, o caso aqui de uma pessoa aqui que né, fez falas preconceituosas contra um judeu, né? Esse aqui é um dos melhores jogadores do mundo, que é o Hyun-Bin Son, né? Que é coreano, vive sofrendo preconceito também. Aqui no Brasil tem muito preconceito com o Japão também, né, gente? Infelizmente, né? Tipo assim, quando um cara é ruim, o pessoal chama ele de japonês, né? Nunca vi. Todo mundo tem ideia de que japonês é ruim, né? É ruim de bola, né? Tudo. Quer dar exemplo de uma seleção ruim, o pessoal fala do Japão, né? Dos asiáticos, né? Essa situação do Ozil aqui, né? Tipo assim, a Alemanha tem muitos jogadores de origem turca, né? O Gundogan, por exemplo, né? O Ozil, né? Né? E assim, eles estão sempre reclamando, né? Tipo assim, de que não são bem recebidos, né? Não são tratados como alemães mesmo, né? Na seleção da Alemanha. Por último, só aqui, gente, estava falando dessa situação aqui que... Não, bem que isso aqui é muito fora de xenofobia aqui, não precisa falar não, mas assim, isso aqui é sobre a perseguição que o Muralha sofreu, né? Isso aqui foi o final da Copa do Brasil, né? Mais um jogo que eu fui, né, também. Cruzeiro e Flamengo, que o maior de Minas pôde ser campeão, né, em cima do Flamengo. E o Muralha foi massacrado nesse jogo de uma forma, assim, que eu nunca vi acontecer, assim. Eu não sei por que aconteceu isso com ele, assim, né? Ele foi extremamente criticado porque ele não defendeu nenhum pênalti. Eu nunca vi isso na vida, né? O cara não defende nenhum pênalti e a culpa é dele porque o time não foi campeão, né? Foi uma coisa super estranha, tipo assim, aí o Muralha sofreu muita perseguição, assim, né? O tempo inteiro e isso aí, tipo assim, afetou a saúde mental dele, a família dele ficava muito triste. São reflexões que a gente pode trazer também, né? Tipo assim, até que ponto que a pessoa que é uma figura pública, ela tem que aceitar tudo, né? Você pode fazer tudo com uma pessoa que é uma figura pública, né? Até que ponto? Existe limite, né? Tipo assim, o fato da pessoa receber um salário enorme quer dizer que ela tem que aguentar tudo? Tem que aguentar ofensas raciais, né? Tem que aguentar perseguição e tudo. O que o salário dela paga, o que não paga, né? Tipo assim, são situações que a gente pode discutir também, tá bom? Deixa eu ligar a câmera aqui, deixa eu ver se vai ligar, na verdade. Não ligou. Mas é isso, pessoal. Nossa senhora, foi uma longa manhã, né, gente? Eu sei que não é fácil. Não é fácil pra vocês, é muito mais difícil pra mim, tá, gente? Nossa, eu tô com a voz doendo e amanhã tem mais, né? Essa semana eu vou dar 18 horas de aula, falando igual eu tô falando aqui. Vai ser uma longa semana. Isso fora a aula prática, né? Que eu tô tentando marcar pro sábado.
Mas obrigado aí para quem se manteve firme aí até o fim da manhã, tá, gente? Tá sendo muito desafiador, né? A gente sabe, né? Essa disciplina em 60 horas num tempo tão curto, né? Mas vamos ver. Tomara que no fim dê certo aí. Beleza, gente? Então amanhã, mesmo horário, tá bom? Obrigado pela paciência aí. Abraço pra vocês, gente. Professor, Até amanhã, pessoal. até amanhã. Até amanhã. Eu tenho uma dúvida. Diga. Sobre a atividade, como é que fica a situação da atividade? Só uma passar lá, eu não sei se eu passei batido, não escutei só falar. Só uma passar no AVA? Eu vou colocar